Gente, oi pra todo mundo, né? Eu preparei um resuminho, tá, do que a gente viu na sala em relação aos modelos atômicos, tá? Eu só vou falar dos modelos atômicos. Nessa videoaula, eu só vou falar dos modelos atômicos de Dalton até o modelo atômico de Rutherford, certo? Bom, é o seguinte, a gente viu que inicialmente a ideia de átomo, né, surgiu por volta de 450 antes de Cristo, certo? Com os filósofos gregos, Leucipo e Demócrito. Aí eles é que pensaram na ideia de que a matéria poderia ser constituída por partículas, né, indivisíveis. E daí que surgiu o nome átomo, né? E aí, muitos e muitos anos depois, por volta de 1808, depois de Cristo só, certo? É que Dalton propôs a primeira teoria atômica, né, que foi aceita na comunidade científica e que foi um grande avanço, né, para a evolução dos demais modelos atômicos, tá? Que dizia o seguinte, de acordo com a teoria de Dalton, que o átomo seria uma esfera. Esse desenho meu aqui não está muito esférico não, mas aí é por falta de coordenação mesmo. Mas o átomo seria uma esfera e seria indivisível, ou seja, o átomo seria a menor parte da matéria, tá? Seria indestrutível e neutra, ou seja, sem carga. De acordo com o Dalton, o que ele pensava também? Que toda a matéria era constituída por átomos, mas que nem todos os átomos eram iguais, né? Porque, por exemplo, se eu tiver uma barra de ferro e uma barra de ouro, o símbolo do ouro é a U, certo? Os átomos que constituem a barra de ferro são diferentes dos átomos que constituem a barra de ouro, certo? São átomos diferentes, mas são feitos de átomos. Tanto a barra de ferro como a barra de ouro são feitas de átomos, tá? Só que são átomos diferentes. E de acordo com Dalton, o que é que diferenciava o átomo de ferro do átomo de ouro, por exemplo, tá? Para Dalton, o que diferenciava um átomo de ouro, o átomo de ouro do átomo de ferro, ou qualquer outro átomo, certo? O que diferenciava era a sua massa, certo? Então, átomos de massa diferente eram átomos de elementos químicos diferentes. E átomos idênticos, ou seja, átomos que tinham a mesma massa, eram do mesmo elemento químico. Então, todos os átomos de ferro possuíam exatamente o mesmo tamanho e a mesma massa, ou seja, eles eram idênticos, certo? Só que a gente viu que isso aqui posteriormente muda, né? Porque atualmente o que determina, por exemplo, que um átomo de ferro ou que um átomo de ouro não é a sua massa, e sim o seu número atômico, tá? Isso aí é uma ideia primitiva de Dalton, tá? Mas a gente já viu que isso muda, certo? A gente vai ver isso depois. Bom, o que acontece? Com o passar do tempo, mais ou menos 100 anos depois, certo? Por volta disso, tá? Não exatamente, mas ocorreu uma descoberta muito importante, certo? Com Thomson, que foi a descoberta do elétron, tá? O elétron que é uma partícula subatômica, né, de carga negativa. Então, com a descoberta do elétron, a primeira coisa que mudou em relação ao modelo de Dalton é que o átomo não era mais indivisível, né? Porque o átomo poderia ser dividido em algo menor do que ele, que nesse caso era um elétron, né? Que eram partículas de carga negativa. Aí como é que ele conseguiu chegar à conclusão da existência do elétron? Ele realizou experimentos com a ampola de Crookes, certo? A gente viu isso na sala, onde ele colocou dentro de um tubo, né, de vidro um gás a baixíssima pressão, certo? Onde tinha aqui um polo negativo e um polo positivo, certo? Que ele chamava de cátodo, o polo negativo, e ânodo, o polo positivo, certo? E ele observava que do cátodo surgiam raios, certo? E esses raios eram conhecidos como raios catódicos, certo? Bom, ele realizou 3 experimentos, tá? No qual ele colocou, o primeiro experimento que ele realizou, ele colocou um objeto dentro da ampola, né? E observou a sombra desse objeto no fundo da ampola, certo? Vou desenhar uma sombra doida mesmo, que eu não sei desenhar. E aí, com isso, ele chegou à conclusão que esses raios tinham uma trajetória reta, certo? Depois, o que ele fez? Colocou um objeto aqui dentro, certo? E observou que quando ele ligava, esse objeto girava. E aí, com isso, ele concluiu que esses raios possuíam massa, certo? Ou seja, eram pequenas
partículas, certo? E a última experiência que ele fez foi colocar uma espécie de um campo, né? Um ímã com o polo positivo virado para a ampola. E aí, quando ele fazia isso, ele observava que a trajetória dos raios se desviava em direção ao polo positivo do ímã, ou seja, esses raios eram pequenas partículas de carga negativa, tá? E aí ele percebeu que, independente da natureza do gás que ele colocasse aqui dentro, esses raios catódicos, né, e esses mesmos experimentos que ele fazia aconteciam. Então ele chegou à conclusão que essas partículas negativas estavam no átomo, né, no átomo de qualquer elemento, tá? E aí ele formulou o modelo dele, tá? Ele dizia que o átomo era uma esfera, certo? Também preenchida, assim como o Dalton pensava. Só que esse preenchimento tinha uma carga positiva, certo? Essa parte que eu pintei de verde era positiva. Só que essa esfera positiva era recheada de partículas negativas, certo? Recheada de partículas negativas, que eram os elétrons, ok? Bom, agora a gente vai falar do modelo de Rutherford, certo? Entre o modelo de Thomson e de Rutherford, tiveram duas descobertas que foram muito importantes e fundamentais para que ele conseguisse realizar o experimento que ele fez, né? Que foi a descoberta do raio-x e da radioatividade. Opa, não deu. E da radioatividade, certo? E aí, o experimento que Rutherford realizou envolvia a radioatividade, certo? Ele colocou dentro de uma caixa de chumbo, né? De chumbo, um minério de polônio, certo? O polônio é um elemento radioativo que emite partículas alfa. E essas partículas alfa têm uma carga positiva, certo? E aí, o que é que ele fez? Isso aqui era como se fosse um mini canhão, certo? Era um mini canhão que, ao invés de bolas de canhão, estava emitindo aqui, as bolas seriam essas partículas alfa, certo? E aí ele colocou no caminho desse canhão uma lâmina muito fina de ouro, certo? Vou até escrever aqui. Uma lâmina de ouro. De ouro. Certo? E o que é que ele queria ver? Ele queria ver se essas partículas iriam atravessar a lâmina. Na realidade, ele esperava realmente que as partículas atravessassem, certo? Ele imaginava que 100% das partículas atravessariam, mas que sofreriam leves desvios, certo? E aí, para observar o desvio, ele colocou esse anteparo aqui, tá? Que era de um material fluorescente, que quando as partículas batiam, na realidade ele não via o caminho, a trajetória que as partículas faziam, não. Ele só via o final, certo? Onde as partículas batiam. E onde as partículas batiam, esse anteparo brilhava, certo? E aí, o que é que ele observou, né? Ele imaginava que todas iriam atravessar e que sofreriam leves desvios, certo? Mas, na verdade, ele observou que, a maioria das partículas passavam sem sofrer nenhum desvio. A maioria passava direto, certo? Algumas sofriam grandes desvios de trajetória, certo? E quase nenhuma, que na verdade isso aqui foi a maior surpresa para ele, batiam na lâmina e voltavam, certo? E aí, para a grande surpresa dele, ele não imaginava que o experimento iria ter esse resultado, mas aí ele pensou, né, na interpretação desses resultados aqui e concluiu que, para que a maioria das partículas estivessem passando sem sofrer nenhum desvio, significava dizer que existiam espaços vazios no átomo, certo? Por onde as partículas passavam. E como a maioria das partículas passavam, significava dizer que esse espaço vazio era grande, era um grande espaço vazio, certo? E que a interpretação dele para que algumas partículas sofriam grandes desvios significava dizer que havia uma região positiva no átomo, certo? Porque como essas partículas eram positivas, quando as partículas alfa passavam por essa região positiva, elas sofriam um desvio, certo? E, para ele, havia uma pequena região muito densa no átomo. Por isso que algumas partículas, quase nenhuma, batiam e voltavam, tá? Aí por que ele imaginava que essa região era muito pequena? Porque poucas partículas batiam e voltavam, tá?
Então só podia ser uma região pequena, porque se fosse uma região grande, o número de partículas que iriam bater e voltar seria maior, né? E aí com isso ele formulou o modelo dele, né? Que ele imaginava que o átomo teria espaços vazios, né? Que é representado aqui por toda essa região aqui, que é a eletrosfera, e essa região densa e positiva, que seria o núcleo, né? Então, a grande diferença, né, do modelo atômico de Thomson para o de Rutherford é que o modelo de Thomson, o átomo ainda era uma esfera toda preenchida, né? Toda preenchida e coberta de cargas negativas, onde aqui, no modelo de Rutherford, o átomo era dividido em duas regiões, núcleo e eletrosfera, certo? A interpretação do modelo dele foi o seguinte, ele achava que as partículas que passavam direto passavam pela eletrosfera, certo? As partículas que sofriam desvio eram aquelas partículas que passavam próximo ao núcleo. Então, como o núcleo tinha uma carga positiva, essas partículas, quando passavam próximo do núcleo, elas se desviavam. E as partículas que batiam e voltavam eram aquelas que acertavam exatamente no núcleo, tá certo? Então, daí ele formulou o seu modelo, tá? Esse modelo ele ficou conhecido como sistema planetário, porque tinha um núcleo e os elétrons que orbitavam esse núcleo, né, que giravam ao redor desse núcleo, tá? Então aí foi feita uma pequena comparação com o sistema planetário, né, com o Sol e os planetas que orbitam o Sol, certo? Bom, como eu falei no início, é um resumo, né, sobre os modelos atômicos, certo? Não deixem de fazer os exercícios do livro, que são muito bons os exercícios do livro, e qualquer dúvida pode me chamar.